Bom, a gente vai iniciar agora uma aula falando um pouquinho sobre dimensionamento da seção mínima para o condutor de neutro, tá certo? De acordo com a NBR 5410. E a seção que trata esse tópico é a seção 6.2.6.2 da NBR 5410, atualização de 2004. E aí ele inicia este tópico falando o seguinte: não se pode ter neutro comum a mais de um circuito. Ok? Então, o neutro ele não pode ser comum a mais de um circuito. O entendimento disso é muito simples, pessoal. Porque quando se tem uma PMUC, né, ou mesmo em uma instalação residencial única, né, simples, você ali terá vários circuitos monofásicos. E o circuito monofásico, ele prevê, é inerente ao circuito monofásico, o dimensionamento do neutro ser igual ao dimensionamento do condutor de fase. Ora, mas se esse neutro é comum a mais de um circuito, ele é comum a mais de um circuito monofásico. Então significa dizer que, a priori, ele precisaria ter uma seção capaz de suportar a corrente advinda de todos os circuitos monofásicos ao qual ele é comum. Então, para evitar qualquer problema, por uma medida de segurança, então a norma já condena isso aí. Então, o neutro ele não pode ser comum a mais de um circuito. Depois ele diz, logo em seguida, o condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor de fase. Então, corroborando exatamente o que prescrevia o ponto anterior. Ok? Um em função do outro. A seção do condutor neutro de um circuito com duas fases e neutro, não deve ser inferior à seção dos condutores de fase, podendo ser igual à dos condutores de fase se a taxa de terceiro harmônico e seus múltiplos não for superior a 33%. Então ele diz, textualmente, a seção do condutor de neutro de um circuito com duas fases e neutro, certo? Tem um circuito bifásico, são duas fases e tem um neutro. Okay? Então, nesse circuito eu posso ter cargas que podem funcionar com a tensão entre fases, entre linha, ou posso ter cargas funcionando com tensão fase neutra. Okay? Então, tem um circuito com duas fases e um neutro. Aí ele diz, não deve ser inferior, seção do condutor neutro, não deve ser inferior à seção dos condutores de fase, podendo ser igual. Mas desde que o conteúdo harmônico do terceiro harmônico e seus múltiplos não seja superior a 33%. A gente vai ver lá no anexo F dessa mesma norma, né, que ele vai tratar só de presença de correntes harmônicas em um circuito e como é que isso afeta ao dimensionamento do condutor do neutro. Então a gente vai ver que a partir de 33%, o meu fator de compensação, tá certo? Por carregamento do neutro, né? Ele já vai ser maior do que a unidade. Isso aí vai implicar que o meu condutor, a seção do meu condutor de neutro, ela já será superior à seção dos condutores de fase. Certo? Porque eu tenho um conteúdo harmônico muito alto de todas as harmônicas de sequência zero, ou seja, de todas as harmônicas de componentes homopolares. E essas harmônicas,
nós sabemos que elas circulam pelo condutor neutro. Então, o neutro ele pode estar carregado pelo próprio desbalanço do circuito, aí iria lá aquele fator 0,86 que a gente já discutiu, e ele também estaria carregado por conta de todo o conteúdo harmônico relativo às harmônicas de sequência zero, né? Ou seja, as terceiras e todas as suas múltiplas. Quando no circuito trifásico com neutro ou num circuito com duas fases de neutro, a taxa de terceiro harmônico de seus múltiplos for superior a 33%, pode ser necessário um condutor neutro com seção superior dos condutores de fase. Bom, isso aí é o que eu tinha falado ainda há pouco, a gente vai já acessar essa tabela, vocês vão ver que os fatores que vão corrigir a corrente do neutro em função da corrente de fase, né, eles já são fatores maiores do que 1. Então, quando você fizer o produto para resultar na corrente do neutro, você já vai chegar a correntes superiores às correntes de fase, o que pode ocasionar, tá certo? Claro que a gente precisa observar o escalonamento das seções dos condutores, né? A capacidade de corrente de cada uma das seções, mas o fato de você ter uma corrente de neutro superior à corrente de fase poderá implicar, quase sempre implica, poderá implicar em uma seção de neutro superior à seção transversal do condutor de fase. Ok? Vamos adiante. Quando num circuito trifásico com neutro, a taxa de terceiro harmônico e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor neutro não deve ser inferior à dos condutores de fase, podendo ser igual à dos condutores de fase se a taxa não for superior a 33%. Vale o mesmo que a gente tinha discutido ainda há pouco para circuitos com duas fases e um neutro. Perfeito? Agora eu vou esclarecer porque está sempre voltando a essa questão de o condutor neutro ele pode ter uma seção inferior, ou ele não pode ter uma seção inferior, somente igual, no máximo. Ou em outros casos, essa seção será até superior à dos condutores de fase. É porque, assim, a regra geral, pessoal, seria o condutor neutro, a seção do condutor de neutro é igualzinha à seção do condutor de fase. Ponto. E essa deveria ser a regra geral. Porém, a norma, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela flexibiliza. Então, sob determinadas condições, em circuitos trifásicos, certo? A norma ela flexibiliza. Ela diz, olha, você, a partir da bitola correspondente a 25 mm², a partir daí, ou seja, bitola superior a 25 mm², você poderá ter o condutor de neutro diminuído, ou seja, ele pode ser inferior ao condutor de fase. Agora, existem três condições que elas têm que ocorrer simultaneamente para que você possa fazer essa flexibilização que a norma permite, tá certo? Então, é por isso que, de vez em quando, a gente está voltando a essa questão. O condutor de neutro, ele pode ser inferior ao condutor de fase, ou então ele não pode ser inferior ao condutor de fase, ele precisa ser no mínimo igual, tá certo? E em outras condições ele precisa ser maior do que o condutor de fase. Aí ele diz, quando a seção dos condutores de fase de um circuito trifásico com neutro for superior a 25 mm², a seção do condutor neutro pode ser inferior à seção dos condutores de fase. Ele pede para olhar na tabela 48 da NBR 5410. E se e somente se, pessoal, as três condições que vou mostrar daqui a pouquinho, elas forem satisfeitas simultaneamente. Vamos ver quais são elas. Primeiro, o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço nominal. Aí, pessoal, aí já fura muito, porque você não pode garantir isso. Então, eu estou mostrando essa flexibilização da norma, mas é muito mais para
justificar por que ela não deveria ser usada. Ela pode ser usada, mas ela não deveria ser usada, porque você, como projetista, você não pode garantir que o nosso circuito trifásico em uma PMUC ele será presumivelmente equilibrado em serviço nominal. Isso aí você não pode garantir nunca. Só isso aí já furou as três premissas, né? Elas têm que ocorrer simultaneamente, certo? Qualquer uma delas fura. Se qualquer uma delas fura, você não pode mais diminuir a seção mínima do condutor de nêutron com relação à seção do condutor de fase. Ou seja, a seção do condutor de nêutron não pode ser inferior à seção do condutor de fase. Segunda, a corrente das fases não contiver uma taxa de terceiro harmônico e seus múltiplos superior a 15%. Porque aí você já vai ter uma quantidade importante, pessoal, de componentes harmônicas de sequência zero nesse condutor, certo? E o condutor neutro, ele precisa ser protegido contra a sobrecorrente, ok? Então, você precisaria, de repente, ter um sensor no neutro, não necessariamente o neutro seccionado, não estamos falando disso, mas ele precisa ser protegido contra a sobrecorrente. Ou seja, eu poderia ter sensor no neutro, tá certo? Ativando o disjuntor. Eu poderia ter um TC no neutro, entrando em contato do disjuntor. O disjuntor perceberia, tá certo? Quando aquele valor extrapolar o valor setado, e aí ele desliga o circuito trifásico. Bom, a tabela que eu me referi, a tabela 48 da NBS 5410, é essa que eu estou mostrando para vocês, ok? E essa tabela, ela diz que se aquelas três premissas elas forem atendidas simultaneamente, você pode diminuir a seção do condutor do neutro em relação ao condutor de fase. Então vejamos, aqui até 25 mm², elas são iguais. Mas a partir de 35 mm² para o condutor de fase, a seção do condutor de neutro já é inferior, olha só. E ela vai ficar num valor mais ou menos como a metade, mais ou menos igual a metade. Então, claro, não vai ser exatamente a metade, porque tem o escalonamento do próprio fabricante, mas é mais ou menos aqui como se fosse a metade. Tá vendo? 95, 50, 120, 70... 150, 70, 185, 95, 240, 120, 300, 150 e 400, 185. Ok? Então, sob aquelas três condições, se as três forem verdadeiras, simultaneamente, eu posso fazer essa flexibilização, eu posso reduzir a seção do condutor de neutro em relação à seção do condutor de fase. Se uma daquelas fura, então eu não posso fazer isso. No mínimo, eu vou ter aí o neutro com a seção igualzinha à do condutor de fase. E, em alguns casos excepcionais, quando a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos forem superiores a 33%, eu poderia até ter a área da seção transversal do condutor de neutro superior à seção ou à bitola do condutor de fase. Perfeito? Em um circuito trifásico com neutro, ou no circuito com duas fases e um neutro, a taxa de componente, com taxa de componentes harmônicos superior a 33%, a seção do condutor neutro pode ser maior do que a seção dos condutores de fase, devido ao valor da corrente que circula no condutor neutro ser maior do que as correntes que circulam nos condutores de fase. Nesta condição, a seção do condutor neutro deve ser determinada através desta equaçãozinha, pessoal. Então, eu tenho aí a corrente do condutor neutro é igual a um fator, né, o fator de correção de corrente pelo neutro está sendo carregado, não é isso? Multiplicado pela corrente de projeto, né? Lembrando que a corrente de projeto ou a corrente de carga, né? Corrente de projeto ou corrente de carga, aqui foi o maior,
ela vai ser calculada levando em consideração todos os harmônicos. Eu vou levar em consideração a componente fundamental da corrente e vou levar em consideração o somatório de todos os harmônicos, tá certo? Então, o somatório dos harmônicos aqui é elevado ao quadrado. Então, eu faço. A gente já resolveu um exercício, uma aplicação bem simples com isso, né? Em vídeos passados. E aí é bem tranquilo de se achar, de se chegar a esse valor. Uma vez eu tendo calculado o valor da corrente de carga ou corrente de projeto, multiplico por esse fator. Esse fator ele é tabelado, pessoal. Ele está presente na tabela F1, né? O anexo 1, é a tabela 1 do anexo F, aliás, digo melhor. É a tabela número 1 do anexo F. É o fator FH para a determinação da corrente de neutro. Então, olha só, eu posso ter esse fator tanto em circuitos trifásicos com neutro, quanto em circuitos com duas fases e um neutro, como a gente tinha comentado ainda há pouco. Então, olha, a partir de 33%, esse fator ele já começa a ser maior do que a unidade. Então, entre 33% e 35%, 1,15%, 36% e 40%, 1,19%. Extrapolando aqui em uma taxa de distorção harmônica, olha só, aqui a norma se expressou mal. Ela diz taxa de terceiro harmônico, e não é. É taxa de terceiro harmônico e seus, ou melhor, taxa de terceiro harmônico e seus múltiplos. Taxa de terceira harmônica e suas múltiplas, digamos assim, tá certo? Eu gosto de falar no masculino. Então, taxa de terceiro harmônico e seus múltiplos. Mas isso aí, tratar feminino ou masculino, fica a critério de cada um de vocês. Bom, então, extrapola aqui em 66%. Acima de 66%, o valor fica fixo. Então, para circuitos trifásicos com neutro, 1,73. Para circuito com duas fases e o neutro, 1,41. Certo? Isso aqui é raiz de 3. Isso aqui é raiz de 2. Muito bem. Vamos adiante. E no caso de eu ter desequilíbrios, que é um fenômeno muito presente nos nossos circuitos, tá certo? Em uma PMUC, por exemplo. No caso de eu ter desequilíbrios, como é que eu posso calcular a corrente do neutro diante dos desequilíbrios? Bom, a gente pode chegar a essa equação, eu posso até fazer um vídeo depois fazendo demonstração, é simples, mas eu vou fazer um vídeo e coloco a demonstração todinha no vídeo e até passo ele rapidinho, só para vocês acompanharem. E aí posso publicar isso em breve. Bom, então através desse equacionamento, a gente chega na corrente do neutro, tá certo? Onde IA e B e C são os valores eficazes das correntes das fases A, B e C, e o IN é a corrente do neutro, todos em amperes, perfeito? Para um circuito totalmente equilibrado, onde as correntes de fase são iguais, o valor de IN é nulo. Então, quando vocês fizerem as contas, tá? Vocês vão ver que se todas as correntes são iguais, aqui eu vou ter menos I ao quadrado, menos I ao quadrado, menos I ao quadrado, mais I ao quadrado, mais I ao quadrado, mais I ao quadrado. Então, o resultado disso aqui é zero. Como deveria ser, né? Em um circuito equilibrado, você pode suprimir o neutro e não tem problema nenhum. A grande questão é que em uma PMUC, para você conseguir um circuito trifásico equilibrado, é muito difícil, somente através da alimentação de algumas cargas específicas. Por exemplo, um motor trifásico. Então você alimenta ele com 3 fases, não tem como dar desequilíbrio ali, ok? Mas quando você está trabalhando com cargas monofásicas misturadas com cargas trifásicas, então isso aí é bastante difícil, bastante complicado. A gente já falou outras vezes aqui, tá certo? Da falta de sincronismo, tá certo? Da falta de sincronismo entre as cargas nas unidades consumidoras, né? Uma unidade tem mais carga no momento, a outra está com carga quase zero e depois determinado período do dia uma delas fica com a carga bem alta, a outra já diminui. Então, existe essa assimetria. Okay? Então,
essa falta do sincronismo entre as cargas, o que é natural, causa naturalmente um desbalanço, quer dizer, causa um fenômeno elétrico, tá certo? Naturalmente. Bom, a título de exercício bem rápido aqui, só para vocês pegarem a manha. Então, uma aplicação bem simples, eu tenho aqui uma carga desbalanceada, tá certo? Um circuito trifásico, com carga desbalanceada, numa das fases, eu tenho a fase A com 50 amperes, fase B com 70 e fase C com 80 amperes. Joguei naquela equação e cheguei à minha corrente do neutro de 26 amperes. Aqui a gente está considerando, para quaisquer efeitos, somente componentes fundamentais. E aí ele diz, cabe observar, no entanto, que a seção do condutor neutro deve ser dimensionado em função da corrente da fase mais carregada. Então, essa é uma questão que a gente nunca pode esquecer, pessoal. Que nesse caso aí é a fase com carga igual a 80 amperes, ou corrente igual a 80 amperes, que dita a seção do condutor de fase. Então, eu tenho um circuito trifásico e eles estão com essa carga. Quem vai ditar o dimensionamento dos três condutores, que sempre vão ser iguais a um circuito trifásico. Então, é a maior carga. Então, é a fase mais carregada. No caso aí, os 80 amperes. Eu estou considerando que eles estão em corrente nominal, nesse caso. Bom, então, se é os 80 amperes, eu vou utilizar o 80 amperes para aplicar todos aqueles fatores de correção e chegar à minha seção. E as três seções deverão ser iguais. No caso de circuitos polifásicos e de circuitos monofásicos a 3 condutores, o neutro deve ser dimensionado considerando-se a carga da fase mais carregada, a partir da seção de fase igual a 25 mm². Então, a corrente que determina o valor da seção do neutro pode ser expressa por essa equaçãozinha aqui, pessoal. Okay? E essa equação ela vai determinar a corrente no neutro, tá certo? Eu tenho ali a minha demanda de carga monofásica correspondente à fase mais carregada, em watts. Eu dividi pelo meu fator de potência, já tenho essa demanda em VA. E aí dividi pela tensão de fase, tá certo? Fase neutro. Okay? Tensão de fase, não tensão de linha, tensão de fase. Em volts. E aí tem a minha corrente em amperes. Perfeito? Então, mais uma vez, só a título de memorização. No caso de circuitos polifásicos e de circuitos monofásicos a 3 condutores, eu posso ter circuitos monofásicos também a 3 condutores. Perfeito? A gente até já discutiu aqui um pouquinho sobre eles. Basta que eu tenha uma derivação da minha alimentação, tá? E eu tenho, na mesma fase, eu tenho uma derivação, um ponto central lá, digamos, do meu enrolamento. Ali é uma fase, ali não são duas, é só um enrolamento, é só uma fase. Mas eu tenho uma derivação do ponto central. Então, do ponto central para a parte superior eu tenho um nível de tensão, digamos, 220. E do ponto central para o nível inferior eu também tenho um outro nível de tensão, digamos, também 220. E entre as extremidades 440. Então, eu poderia alimentar um motor em 440 e as cargas monofásicas naturais em 220 volts. Tá certo? É um circuito possível, isso aí. Bom, então ele está dizendo que nesses casos, o neutro deve ser dimensionado considerando-se a carga da fase mais carregada a partir da seção da fase igual a 25 mm². Então, a corrente que determina o valor da seção do neutro pode ser expressa por, e aí você vai fazer essa conta baseado em valores monofásicos, demanda monofásica da fase mais carregada, você vai ter a tensão de fase e o fator de potência. Perfeito? E a partir daí você acha a corrente do neutro. A partir da seção de 25 mm², porque até 25 mm², pessoal, aí não tem conversa. A seção do condutor de neutro precisa ser igual necessariamente à seção do condutor de fase, independente de qualquer coisa. Ok? Bom, então, sobre o dimensionamento
da seção mínima do condutor de neutro, era isso que a gente tinha para discutir. E aí eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. Até a próxima!